Fala, Fogão! Com a aproximação do segundo semestre e a crescente necessidade do Botafogo de fazer caixa para poder manter em dia os seus compromissos financeiros, especialmente com funcionários, jogadores e comissão técnica, a negociação de atletas não está descartada. E nesse aspecto, 4 jogadores são os alvos principais para o Botafogo fazer dinheiro. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que, segundo informação do canal do TF, o Botafogo mapeia o mercado em busca de um zagueiro. Isso porque o Souza está em negociações com o futebol belga e muito em breve pode deixar o Glorioso. Para encerrar, quero comentar aqui a situação na tabela da Série B. Já que o Botafogo teve seu jogo contra o CSA adiado, a gente caiu para 9º lugar, podendo terminar essa rodada na 10ª colocação, se o Vasco, logicamente, vencer o Cruzeiro fora de casa. Eu quero comentar aqui a situação e também o desdobramento que a gente pode ter pela frente, caso a gente não consiga vencer o Sampaio Corrêa nesse fim de semana. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. E se você não for inscrito ainda, se inscreva por gentileza também. Aqui embaixo você encontra o botão inscrever-se, basta clicar nele e depois no sininho para ativar as notificações. Assim você me ajuda a trazer mais botafoguenses aqui para o canal e de quebra vai ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo por aqui. Dito isso, vamos em frente para falar a respeito primeiro desses possíveis jogadores que podem deixar o Glorioso para que a gente faça a caixa e consiga manter em dia os compromissos financeiros. Logicamente, eu estou me referindo aqui a Canu, Souza, dupla de zaga revelada na nossa base, e também o PV e o Rafael Navarro. Esses são os 4 jogadores considerados principais ativos, para que o Botafogo possa fazer dinheiro. A gente sabe que a gente está tentando aí a renovação com o Rafael Navarro, que tem contrato até o fim desse ano. O Botafogo e o jogador já acertaram as bases salariais, falta apenas assinar o documento. Então, enquanto não tiver assinado, a renovação não saiu, mas deve acontecer muito em breve. O PV recebeu proposta do Internacional por 5 milhões de reais. O Botafogo está estudando essa possibilidade ainda, não tem um martelo batido, mas é bem provável que a proposta seja recusada, principalmente porque muito em breve a gente vai ter a janela do futebol europeu sendo aberta e isso pode gerar propostas do futebol do exterior, o que logicamente para o Botafogo é muito mais interessante. Você negociar o PV de repente em euros, embora eu não queira que o jogador saia agora, mas é melhor você negociar em euros do que em reais. O Botafogo vai ganhar mais dinheiro com isso. A gente também tem o Canu, que está valorizado, já teve interesse do Cruz Azul do México, do São Paulo, do próprio Internacional, e o Souza, que está com essa negociação com o futebol belga. O Botafogo recebeu uma proposta do Cercle Bruges e a negociação está andando. Muito provavelmente o Souza vai deixar o Botafogo. Esses são os 4 principais ativos para o Botafogo fazer dinheiro, equilibrar as contas, principalmente numa temporada em que a gente tem uma queda de arrecadação muito considerável, por conta da disputa da Série B. Logicamente, o cenário ideal é o Botafogo não vender ninguém, para a gente poder manter o elenco ali trabalhando, coeso, sem saídas, sem perdas. Mas infelizmente essa não é a realidade, o Botafogo vai ter que negociar pelo menos um jogador para poder fechar as contas, garantir o pagamento dos salários até o fim da temporada, para que essa questão de atraso salarial não torne a acontecer e vire um verdadeiro pesadelo no meio da Série B. Isso realmente não pode nem pensar em ocorrer no Botafogo. Por conta dessa possível saída do Souza para o Cercle Bruges da Bélgica, a gente já está mapeando aí no mercado, segundo informação do canal do TF, a possibilidade de contratar mais um zagueiro. Afinal de contas, com a saída do Souza, a gente vai ficar apenas com 3 jogadores de zaga no elenco do Botafogo. O Canu, o Carly e o Gilvan. O Carly a gente não sabe qual é a situação do atleta. Até agora ele não jogou nenhum minuto com a camisa do Botafogo nesse retorno. Realmente ficou mais uma contratação aí para a composição daquela dívida que a gente tinha com o Carly do que outra coisa. Infelizmente é essa a realidade. O Canu vem jogando direto como titular e o Carly não teve nenhuma oportunidade. Já o outro zagueiro é o Gilvan, que está fazendo dupla de zaga com o Canu. Mas 3 zagueiros apenas para a disputa da Série B, contando que a gente ainda tem aí pela frente 33 rodadas a serem disputadas, não dá para a gente ficar apenas com 3 opções para a zaga. O Botafogo poderia subir algum atleta da base e com isso evitar o custo aí de um salário mais elevado para compor elenco, até porque a dupla de zaga titular do Botafogo nesse momento é Gilvan e Canu. Então um atleta sendo contratado, ele chega para compor elenco, para ficar como reserva, como opção a esses 2 jogadores. Esse aqui é um ponto importante que a gente tem que observar, porque nessa situação, o que vale mais a pena? A gente pagar de repente um salário aí de 80, 70 mil reais para um zagueiro que vai ficar no banco de reservas,
Ou de repente pegar ali o zagueiro da categoria de base do Sub-20, que está se destacando mais nesse momento, e colocar o garoto para compor elenco no profissional. Isso aí realmente tem que ser estudado pela diretoria, né? Existe um colegiado hoje no Botafogo, formado por Docésio Melo, Vinícius Assunção, Jorge Braga e Eduardo Freeland, que decidem essas questões e, logicamente, com o apoio da Future, né? Que é a empresa de análise de mercado, que o Botafogo tem essa parceria, para que eles possam avaliar opções no mercado para o Botafogo fazer uma contratação. Então, com toda certeza, está tendo esse diálogo, né, para que a gente possa saber qual é a melhor decisão nesse momento. Sobe um garoto do Sub-20 para compor elenco, considerando inclusive que o Souza também é jovem, né, tem 19 anos de idade. Então você pega aí o Souza, que é jovem, faz sentido você de repente trazer um outro atleta mais experiente, porém mais caro. São coisas que o Botafogo vai ter que avaliar. Mas o fato é que a gente está buscando realmente um zagueiro para não ficar com poucas opções no elenco para o restante da temporada. Para encerrar, Fogão, além dessa parte do vai e vem, nessas possíveis negociações, eu quero comentar com você aqui a situação na tabela do Botafogo. A gente começou essa rodada na 4ª posição, todo mundo sabe disso. Mas em virtude dos resultados que aconteceram, o Botafogo agora está em 9º lugar. Como ainda tem a partida entre Cruzeiro e Vasco, a gente pode cair para 10º lugar caso o Cruz Maltino vença fora de casa o Cruzeiro. Isso pode acontecer, a gente sabe disso. Então o Botafogo ou vai encerrar a rodada em 9º lugar ou em 10º lugar. E aí a gente encara o Sampaio Corrêa, com um jogo a menos é verdade, para poder tentar subir na tabela novamente. Se o Botafogo não vencer o Sampaio Corrêa, se de repente empatar ou perder, a gente vai ficar numa situação bem complicada. Porque do G4, o Botafogo vai passar para a metade inferior da tabela, de repente caindo para 12º, 13º lugar. Começa a ficar uma pressão bem diferente daquilo que a gente teve no começo de Série B. Por isso que a vitória diante do Sampaio Corrêa é absolutamente fundamental. A gente vai para a nossa 3ª partida seguida fora de casa, por conta do jogo adiado contra o CSA, e precisamos vencer. Não tem outro resultado possível, é vencer ou vencer. Vencendo, o Botafogo vai a 11 pontos. Mesmo que não volte a G4, vai ficar bem perto ali da 4ª colocação. E a gente vai estar com um jogo a menos, né, que precisamos vencer também quando for disputada essa partida. Ainda não tem uma data definida para esse confronto entre Botafogo e CSA. Mas a gente precisa vencer o Sampaio Corrêa para não deixar a pressão da tabela começar a influenciar dentro de campo. A gente sabe muito bem que quando o time está bem colocado na tabela de classificação, a pressão em relação a resultado, ela continua existindo, mas é uma pressão diferente. Os jogadores estão mais confiantes, você está buscando ali ficar perto do topo da tabela. É diferente de você estar na metade inferior da tabela de classificação, tendo que buscar galgar aí algumas posições para encostar no G4. Você não tem margem para erro, digamos assim. Se você não vence o Sampaio Corrêa, é isso que vai acontecer. Na 10ª colocação ou na 9ª colocação, após o fim dessa rodada, a pressão já vai existir, porque a gente já tem 2 times aí com o mesmo número de jogos que o Botafogo, caso do Curitiba e do Brusque, só que com mais pontos. O Curitiba e o Brusque tem 10, com 5 partidas disputadas. E o Botafogo tem 8, com as mesmas 5 partidas. Então a gente precisa vencer o Sampaio Corrêa. É absolutamente crucial para essa campanha inicial do Botafogo vencer essa partida. É claro que não é determinante, mas se a gente puder evitar aquela pressão de parte inferior de tabela, né, ficando longe do G4, é sempre muito melhor. Não dá para o Botafogo começar a ficar em 11º, 12º, para depois começar a tentar uma arrancada. O Botafogo tem que sempre buscar se manter lá perto do topo da tabela. Essa é a grande realidade. Isso vai favorecer o ambiente de trabalho, vai dar mais confiança para os jogadores de comissão técnica e os resultados com isso podem acontecer com mais tranquilidade. Caso contrário, o Botafogo não vai ter margem para errar. E quando o jogador mediano não tem margem para errar, via de regra, a confiança cai e os resultados não vêm. Então essa próxima partida do fim de semana, que os 3 pontos venham e que o Botafogo conquiste a sua primeira vitória fora de casa. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito da situação do Botafogo na tabela, essa questão de pressão caso não vença o Sampaio Corrêa? Você acredita que isso também pode interferir no desempenho da equipe nas próximas rodadas? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, redes sociais e me ajude a alcançar cada vez mais botafoguenses. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.